Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, muito bom estar aqui com vocês, meus queridos ouvintes, para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, com a presença de Guilhermina. Que bom estarmos juntos, graças a Deus. Edmilson. Paz e amor a todos nós. E Américo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, membros dessa rádio linda, a Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Luz na Penumbra. E euzinha, né, Angélica Lopes, aqui com vocês para estudarmos o capítulo 5 do Livro dos Espíritos, nas considerações sobre pluralidade das existências, questão 222. Muito bem. Trabalho passado, nós vimos algumas questões relacionadas, né, à prova, né, da existência, das múltiplas existências, né? E hoje nós vamos dar continuidade, iniciando por Américo. No programa passado, como a nossa querida Angélica falou, os espíritos trouxeram diversas perguntas, né, aqui através de Kardec, perguntando, né, porque como nós poderíamos explicar sem a reencarnação questões como o céu eterno, o inferno eterno, pessoas que às vezes morrem sem poder ter a oportunidade de conhecerem uma religião, de se melhorarem. Essas questões todas foram colocadas e mostrando, né, a necessidade de nós reconhecermos a reencarnação como única forma de Deus praticar a sua justiça e o seu amor, porque se houvesse apenas uma vida e aquela vida fixasse eternamente a sorte dos espíritos, eternamente para o céu ou eternamente para o inferno, não haveria bondade e justiça divina. E aí então nós estamos continuando a falar sobre essas questões. E ele inicia assim: essas questões poderiam multiplicar-se ao infinito, porque são inúmeros os problemas psicológicos e morais que só encontram solução na pluralidade das existências, ou seja, nessas várias vidas, nas nossas idas e vindas ao plano espiritual e ao plano material, as nossas várias reencarnações. Limitamo-nos aos de ordem mais geral. Seja como for, talvez se diga que a doutrina da reencarnação não é admitida pela Igreja, que ela subverteria a religião. Não é o nosso objetivo tratar dessa questão neste momento. Ou seja, Kardec deixa bem claro que o objetivo não é ficar guerreando com outras religiões, mesmo porque as religiões devem existir para unir os seres humanos e não para criar divergências e divisões. E aí, voltando, basta termos demonstrado que ela é eminentemente, que a reencarnação ou a pluralidade é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclama ser Deus a bondade e a razão por excelência. Que seria da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinado contra a evidência e expulsado do seu seio todos os movimentos, todos os que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? Que crédito mereceria e que autoridade teria
entre os povos esclarecidos uma religião fundada em erros evidentes, oferecidos como artigo da fé. Ou seja, que ele pergunta que seria das religiões, né, que negam a ciência, que negam que o Sol é o nosso astro, que nós orbitamos em torno dele. Uma religião que nega isso tudo é uma religião que está negando a realidade, porque isso é realidade, não há mais como negar essas questões. Quando a evidência se tornou clara, a igreja sabiamente se colocou do seu lado, ou seja, do lado da evidência e dos fatos. Se está provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por esse meio, forçoso é admiti-lo e reconhecer que o antagonismo entre essa doutrina e os dogmas é apenas aparente. Ou seja, se nós formos lá no fundo do que as igrejas pregam, do que Jesus nos ensinou e do que o Espiritismo nos passa, veremos que as contradições são apenas aparentes. Mais adiante, mostraremos que a religião talvez esteja menos afastada da doutrina das vidas sucessivas do que se pensa e que, ao admiti-la, não sofreria mais do que sofreu com as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, parecem desmentir os textos sagrados. Ademais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras e se acha especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. E aqui ele cita uma passagem que está em Mateus, no capítulo 17, versículos 9 a 13. Aqui é o Evangelho de Jesus segundo Mateus, tá? É o Evangelho que todas as religiões leem. Isso é importante a gente falar pro ouvinte que não estamos mais falando agora de Espiritismo. Vamos ler um trecho do Evangelho, que diz assim: quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhes ordenou dizendo: não faleis a ninguém do que acabaste de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então os discípulos: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? E Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos compreenderam que era de fato João Batista que eles falavam. Ou seja, João Batista foi nascido de outra mulher, não foi nascido da mesma mãe de Elias. João Batista tinha outro corpo. Então é óbvio que, apesar do termo estar escrito aqui ressurreição, não está se falando da volta do mesmo corpo físico, mas sim Jesus falando de Batista, João Batista e Elias, como sendo o mesmo espírito que reencarnou em corpos diferentes. E não foi reconhecido. E não foi reconhecido, né? É uma questão para a gente raciocinar, pensar, refletir em cima do que da nossa própria história, né? Que de nós, o que nós trazemos para reparar, o que nós trazemos para darmos continuidade ao nosso progresso e o que nós trazemos para contribuir para o progresso do nosso meio, né? De onde nós estamos e vamos partir. Vamos ouvir a nossa vinheta para darmos sequência ao debate sobre esta questão. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra,
com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Ok, então vamos, Edmilson. Estou sentindo essa luz emanando de você a respeito dessa situação. A gente está conversando sobre essa questão, né? A gente falou aqui sobre justiça divina, sobre a penalidade eterna, né? Ou seja, a questão do inferno, do purgatório, etc., sobre as questões que nós nos fazemos. E tem um poema aqui, que é o do Godoy Paiva, que ele fala um pouco sobre isso, que o tema é juízo final. Não sei se vocês conhecem, mas eu acho que esse poema aqui ele nos leva a um estado de reflexão. O poema diz o seguinte, né? O título é Juízo Final. Então eu vou ler aqui. Sentado o Padre Eterno, em trono refulgente, olhar severo envia toda aquela gente. Enquanto uns anjos cantam, outros vão levando, ante a figura austera desse venerando, as almas que da tumba emigram assustadas, em vendo o tribunal solene, majestoso, em que vão ser julgadas. 2 grupos são formados, um de cada lado. O da direita, o céu. O da esquerda, averno. E Satanás a um canto, o chifre fumegante. Espera impaciente, impávido, arrogante, a turma para o inferno. Aconchegando o filho, a alma bem-amada, e que na terra fora algo desacisada, uma mulher se achega e a sua prece faz, rogando ao Padre Eterno, poupe do inferno o pobre do rapaz. Confia o Padre Eterno a longa barba branca, e o óculo ajustando a ponta do nariz, o olhar dirige então a pobre desgraçada, e compassado diz: os anjos vão levar-te agora ao paraíso, e dar-te a recompensa, o seu descanso eterno. Ali desfrutarás felicidades 1000, porém teu filho mau irá para o inferno. Um anjo toma o moço e o leva a Satanás. Porém, a pobre mãe, ao ver partir o filho, aflita, corre atrás. E ao incorporar-se às hostes infernais, eis grita o Padre Eterno em tom assustador: mulher, para onde vais? Eu fico até emocionado, né? Sim. E o que passou-se então, ninguém esquece mais. Eu vou para o inferno, ao lado do meu filho, a repartir comigo a sua desventura. As lágrimas de mãe, as gotas do meu pranto, acalmarão no averno a sua queimadura. Eu deixo para ti esse teu paraíso, essa mansão celeste onde o amor é surdo, onde se goza a vida a contemplar tormento, onde a palavra amor represa um absurdo. Entrega esse teu céu às mães malvadas, vis, que os filhos já mataram para os não criar. Pois somente essas megeras poderão no céu ouvir gritar seus filhos sem se consternar. Desprezo esse teu céu. O meu amor é grande, imenso, assaz sublime, e posso te afirmar que se não te comove o pranto lá do inferno, e os que no averno estão são todos filhos teus, o meu amor excede o próprio amor de Deus. E ante o estupefato olhar do Padre Eterno, a mãe beijou o filho e foi para o inferno. Esse poema, ele nos mostra, né, que haveria uma grande injustiça e o próprio Deus, o próprio Criador, vendo seus filhos, né, suas criaturas, se Deus é amor, que Deus é esse? Exato. Que criaria um inferno onde os seus filhos ficariam lá eternamente sofrendo e ele ficaria absolutamente insensível.
E será se esse inferno é reservado àqueles que fizeram bem, mas essas pessoas que fizeram bem estão lá no inferno sofrendo, será se elas ficariam felizes lá? Exato. Qual a possibilidade de uma mãe viver eternamente feliz, um pai viver eternamente feliz, sabendo que o filho vai ficar eternamente queimando no fogo? Deixo essa reflexão para os irmãos em casa. É a questão da justiça divina. É só raciocinar em termos da justiça divina. Porque não tem sentido. Jesus veio trazer, exemplificou, com a própria vida, inclusive, e o último texto de onde Mateus fala exatamente sobre isso, e não tem sentido você, agora, em termos de hoje, vamos raciocinar em termos de hoje, em que a ciência já evoluiu, a ciência já mostra uma série de coisas, mostra que realmente você tem livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser fazer, porque qualquer que seja a religião com a qual você se filia, ou se você se identifique, cristã, vai falar sobre isso. O que Jesus falou? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E perdoar, não 7, mas 70 vezes 7. Então, é só se refletir em cima disso. E aí a gente vê que não tem sentido. Como ele diz aqui, quando a evidência disso tudo que nós falamos se tornou clara, a igreja sabiamente se colocou ao lado. A igreja lá atrás... Ele está falando sobre as evidências da ciência naquela época, né? Exatamente, as evidências da ciência já naquela época. E aí a igreja refletiu e mudou alguns conceitos, digamos assim, muito fundamentalistas, raciocinando em termos disso. Ele coloca aqui, se está provado que certas coisas existem, seria impossível sem reencarnação, certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por esse meio. É reconhecer que os antagonismos são aparentes, porque as coisas são óbvias. As vidas se sucedem por óbvio, pela lógica, pelo sentido. E aí é aquilo que tem se conversado. O grande problema é que compreender que nós somos, digamos, os artífices do nosso destino, significa que nós tenhamos que ter responsabilidade com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente sente, com as nossas opções. E isso às vezes incomoda, dependendo da circunstância, dependendo da sua situação de vida, familiar, etc, etc. Porque a gente vai ter a família que a gente precisa. Nem sempre aquela que a gente quer, mas que a gente precisa. E a doutrina nos põe para refletir em cima disso. E aqui, quer que eu possa terminar aqui? Pode terminar seu raciocínio. No texto de Mateus, Kardec fala, ademais, o princípio da reencarnação resulta de muitas passagens das Escrituras e se acha especialmente formulado no Evangelho, aqui em Mateus, que foi o finalzinho. Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, que deve ter sido um troço... Toda vez que eu leio sobre a transfiguração, deve ter sido extremamente emocionante, né? Jesus lhes ordenou, não faleis a ninguém do que acabaste de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado entre os mortos. E já estava dando um spoiler do que aconteceria e que mudaria todo o conceito religioso do resto do mundo. Então, né? Aí perguntaram-lhe então, o Senhor disse, mas por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Aí Jesus responde, é verdade que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Aí eles compreenderam que falavam de João Batista, que veio antes e que também sofreu para... E a história mostra o que aconteceu. Então, se a gente parar para raciocinar, as explicações estão aí. As explicações são claras. É para a gente compreender. Só imaginar e reconhecer que nós temos vidas sucessivas, a misericórdia de Deus nos permite que tentemos corrigir, não necessariamente vamos corrigir, mas pelo menos tentamos corrigir
os erros que cometemos. E o que é mais interessante ainda em termos de hoje, estudando a doutrina espírita hoje, a gente não precisa desencarnar para começar a pagar os erros que a gente fez. A gente pode começar agora, de hoje. Eu vejo uma coisa assim interessante, que o Dr. João sempre coloca, né, nas nossas reuniões, né, a importância da família e o porquê da família. A família nada mais é do que o espaço, né, psicológico, o espaço físico, psicológico, de acolhimento e de probabilidade e disponibilidade para nós, né, de instrumento mesmo para nós, né? De ferramenta para nós alcançarmos, repararmos e evoluirmos. Isso. Então a família é para a gente realmente o principal, né? É a coisa fundamental. Tendo, não tendo, tendo e perdendo, tudo isso faz parte da nossa história e do processo evolutivo. E com relação a essa questão da evolução, né, e do poema que Edmilson trouxe, né, sobre o céu e o inferno, né, é óbvio que é uma expressão literária onde o autor quis exacerbar um questionamento dele, porque as pessoas confundem a teoria do céu como uma coisa assim muito fabulosa e a teoria do inferno como muito tenebrosa. Só que o céu e o inferno são vividos por nós a todo instante. A todo instante a gente tem a possibilidade de viver o céu, estar em paz com nós mesmos, com a certeza do dever cumprido, e, ao mesmo tempo, a gente evidencia o inferno com o não saber por que está acontecendo aquilo, não saber como lidar com aquela situação e não saber qual é o próximo passo. Então, quando a gente está diante das nossas impossibilidades, das nossas incoerências, das nossas incertezas, a gente está vivendo o inferno. E quando a gente acerta no comportamento adequado, na compreensão e na lógica, e a gente está vivendo o nosso céu. Fala. Tô lembrando de uma conversa que eu tive ontem com uma pessoa em que ela estava observando o Instagram e rede social de outra, e a outra falava assim, que vida de inferno, e nossa, não aparece ninguém que preste, e assim, sabe, só coisas negativas extremamente ruins, que dá para ver exatamente o que você falou, que a pessoa vive um verdadeiro inferno. Só que a gente estava conversando e falando assim, poxa, mas fulana, tem um marido bom, tem uma casa, tem um emprego que lhe dá sustento com dignidade, tem 3 filhos, essa pessoa, os 3 estão bem encaminhados, ou seja, a pessoa tem tudo que qualquer um olha e fala assim, nossa, eu queria tanto isso para ser feliz, para viver no céu, mas a pessoa vive num verdadeiro inferno, por quê? Porque é o nosso estado mental. Exatamente. E outra coisa, você quando chega, aí já vai para um campo que a gente não conhece, que é o campo das nossas emoções, né? O nosso inconsciente, o nosso HD, né, externo, aquele que guarda todas as nossas experiências. E ali, o acesso, você tem que ter muita coragem para você encarar esse inconsciente e fazer a diferença realmente na sua vida. Eu espero que o que foi discutido hoje possa realmente tocar os nossos ouvintes e fazer refletir em cima das condutas. Todo processo evolutivo parte de uma única emoção, a gratidão. Nós temos que ter muita gratidão por tudo que nós já temos. E em cima disso, conquistar cada vez mais as coisas que a gente tem para conquistar. Que Jesus nos proteja, nos ilumine e que seja sempre a luz que nos conduz à nossa plenitude. Que assim seja, graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos aqui em seu capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E nas instruções dos Espíritos, nós vamos estudar hoje, primeiramente, uma mensagem de Miguel, enviada em Bordeaux, 1862, e a mensagem do Espírito Familiar em Paris, 1860. A primeira tem por título A Piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é o amor. Amor é devotamento, devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a quem toda a sua vida praticou o divino Messias, ensinou nas doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela se tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se encontram a vaza fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um constrangimento natural e profundo que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se enternece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes, de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico,
mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes, a que tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Meus amigos, essa mensagem aqui desse Espírito Miguel, ela é fascinante. Que nós temos por lema na nossa doutrina que fora da caridade não há salvação. Então, isso é como se fosse até um preceito matemático. Nós temos que ser caridosos para com os irmãos. Aprendemos aqui que a caridade primeira é nós entendemos uns aos outros, nos aturarmos, como disse a irmã Rosária na sua mensagem, né? Fazemos a eles aquilo que gostaríamos que fizessem a nós, ajudá-los em tudo o que for possível, nas suas dificuldades, sejam econômicas, sejam de saúde, de relacionamentos, morais, o que for. A gente vai praticando a caridade e aquilo é como se fosse um tomar lá da cá. A gente pratica caridade, recebe caridade e vamos levando a nossa vidinha. Será que se fizermos isso, essa vidinha será uma boa, claro. Mas o nosso irmão aqui está trazendo um outro ponto de vista. Porque ele diz que a caridade tem uma irmã que é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Quer dizer, a caridade é uma virtude que nós estamos lutando para adquirir, a conservar, a praticar. Mas ela tem uma irmã. E essa irmã, essa virtude, irmã da caridade, é a que mais nos aproxima dos anjos. E essa virtude é a piedade. Então a gente subentende aqui que a piedade é algo além da caridade. Se a caridade, como eu disse, matematicamente é aquilo que nós temos que fazer para vivermos num mundo de boa, tudo bem, mas a piedade é algo sublime, está acima disso. Porque a caridade, como eu disse, pode ser matemática, eu faço, porque senti necessidade da pessoa estar com dificuldade, vou lá, ajudo e toco a vida. Agora a piedade, ela vibra o nosso coração, é um sentimento que nos faz automaticamente dividir, nem que seja em pensamento, em sentimento, o problema da pessoa. É aquela empatia que temos com a pessoa que está na necessidade. Nós vamos sofrer juntos, vamos chorar juntos, vamos dividir o problema juntos. Então é acima da caridade típica daquela que eu ajudo e continuo. Do tipo como Jesus fez a ideia daquele bom samaritano. Ele fez o certo, ele foi caridoso com a pessoa que tinha sido assaltada. Tratou, deixou numa hospedaria, deixou pago e disse que na volta, se estivesse faltando alguma coisa, ele faria. Mas ele tinha os compromissos dele, fez a caridade e tocou a vida. Agora, a piedade é acima disso. É um sentimento com relação à dor do outro. Nessa parábola, Jesus não descreve isso. Mas, com certeza, alguns teriam um sentimento com relação àquilo. Então, a gente, quando vê alguém sofrendo, e a gente, como se diz, compra o barulho, porque o nosso coração começa a vibrar de uma forma diferente, e nós nos envolvemos naquilo e vamos tentar ajudar. Como ele diz aqui, vamos dar uma palavra amiga, vamos dar um aperto de mão. E isso faz com que diminuam as agruras pelas quais aquele nosso irmão está passando. Isso é acima da caridade. No meu ponto de vista, é acima da caridade. E geralmente é uma coisa espontânea, que sai de nós. Não depende do caso pensado. A caridade, muitas vezes, fazemos isso de caso pensado. Fazemos isso adrede. A piedade não, ela muitas vezes não passa nem no nosso pensamento, é direto do nosso coração para ajudar aquela pessoa em dificuldade. E como ele diz aqui, antes da pessoa nos agradecer, sentir por nós um carinho, um agradecimento muito grande, ela já o fez, esse agradecimento a Deus, em nosso nome. Então ele nos concita aqui a pensarmos bem nessa irmã da caridade,
que é a piedade. E ela, como eu disse, não é feita de caso pensado. Ela é feita espontaneamente. É do nosso coração que sai esse sentimento. Mas para nós termos em nós esse sentimento, é preciso que estejamos praticando sempre a outra irmã, a caridade. Não é? Então, ficamos aqui com esse pensamento do nosso irmão. Vamos observar bem como nós agimos em relação ao sofrimento dos nossos irmãos. Já no próximo item, o item 18, que tem por título Os Órfãos, uma mensagem de um espírito familiar. Eu já faço esse programa aqui há mais de 25 anos. Já devo ter falado sobre essa mensagem aqui, pelo menos umas 6 ou 7 vezes, possivelmente. E eu sempre gosto de mostrar um outro ângulo deste assunto. Vamos ver aqui a mensagem do nosso irmão, depois eu comento com vocês o que eu penso. Diz ele assim: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Caso em que, se pudesses lembrar-vos, já não estarias praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, essa caridade que se magoa o coração, não essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a remover a lâmina do coração que sangra e considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Bom, é uma mensagem nos concitando a olhar com mais carinho para os órfãos. Ele diz que Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais, ou seja, fazer por eles tudo o que faríamos com os nossos próprios filhos, né? E eu, quando tenho que tocar neste assunto, eu gosto de olhar um outro ângulo, porque a gente olha sempre, quando trata do assunto dos órfãos, o ângulo do coitadinho que está sofrendo, não tem mais os pais, vai depender da ajuda às outras pessoas, né? E geralmente a gente não conversa muito com os órfãos, a gente fala para as pessoas adultas para que elas amparem os órfãos, né? Cuidem deles, façam o melhor possível para ajudá-los. Então estamos sempre nos dirigindo, como ele está aqui, se dirigindo aos adultos, né? Mas eu gosto de falar como órfão. Sim, porque eu fui órfão. É verdade? Então, eu posso falar mais ou menos do que se passava comigo. E não só comigo. Porque quando eu tinha 1 ano de idade, que o meu pai faleceu, além da minha mãe ter ficado comigo, ela ainda achou 2 meninas que eram órfãs de pai e mãe, uma com 5, outra com 7 anos, para ela criar. Então, eu falo mais ou menos do que eu fui órfão até a idade adulta, que aí não é mais considerado um órfão. Órfão é quando você ainda é criança.
E as minhas irmãs de criação, que eram órfãs dos dois pais, também deviam sentir mais ou menos o que eu sentia. Agora, vamos dizer, nem elas, nem eu sentimos nenhum constrangimento, nem nada que nos abalasse a vida, nos tumultuasse a vida no futuro, porque nós fomos muito amados e abraçados e ajudados, acarinhados pelos adultos que estavam em volta de nós. Esses adultos da nossa família, nossos parentes, fizeram com elas e comigo o que ele está propondo aqui. Cuidaram de nós, porque para minha mãe sustentar os três tinha que trabalhar fora. Então alguém cuidava de nós enquanto minha mãe ia trabalhar. Então nossa vida de criança foi isso. E elas duas, por serem mais velhas que eu, quando já ficavam mais mocinhas, passaram a cuidar de mim, que ainda era uma criança. Então eu vejo esse lado da orfandade do ponto de vista de quem foi órfão, quem recebeu tudo isso que está aqui. Eu não me lembro nem... A minha irmã, que ainda está viva, a outra já faleceu, elas não vão lembrar de alguém nos ter negado esse carinho. Então eu posso dizer a vocês que isso é real. Essas pessoas fizeram exatamente isso que ele está pedindo aqui. Eu não tive na minha vida nenhuma oportunidade de cuidar especificamente de uma criança órfã, como elas também não. Mas nós vivemos isso e sabemos o quanto foi importante para nós três receber essa ajuda. E para minha mãe, porque sem essa ajuda ela não teria a menor condição nem de adotá-las e nem de criar, mesmo que se eu fosse eu só. Então não teria condições de dar conta do recado. Então vejam bem, nós temos que falar muito das coisas teóricas, como o nosso irmão pede aqui, nos propõe aqui, mas temos que falar da parte prática, daquilo que realmente existiu. Então, muitas vezes, nós não temos, como é o meu caso, a oportunidade de levar para minha casa e criar uma criança, até porque eu tinha 3 em casa. Até tentamos, digamos assim, minha mulher e eu uma vez, mas acabou que a criança não quis ficar lá. Mas a gente que sempre que pode tem que olhar com carinho. E aí eu estendo um pouco isso, não só para os órfãos, como ele fala aqui, mas eu estendo esse mesmo tipo de sentimento que nós podemos dedicar aos órfãos que ele pede aqui, nós temos que dedicar às pessoas mais velhas, os anciãos, porque na realidade eles são às vezes órfãos de muita idade, que com certeza eles não têm mais os pais, muitas vezes são abandonados pelos seus filhos. Nós vamos dar um capítulo aqui mais para frente que vai tratar disso. É o próximo capítulo. Então, e às vezes eles estão numa situação como se fosse, queridos aqui, uma criança abandonada. Então, se nós não temos oportunidade, muitas vezes, de ajudar uma criança, ou a crianças, às vezes, no coletivo, porque existem abrigos que cuidam de crianças e que nós podemos ajudar de uma certa forma, nós podemos também fazer isso com aqueles idosos. Não só aqueles que nós temos conosco, em nossa casa, no nosso relacionamento consanguíneo, mas também, muitas vezes, com aquelas instituições que cuidam dessas pessoas que atingem uma certa idade e normalmente ficam
perdidinhos, como fica perdidinho uma criança abandonada. Então nós temos aqui, assim, ligada à nossa instituição, a Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, que é a mantenedora da Rádio Rio de Janeiro, nós temos ligado a ela, que nós consideramos a mãe aqui da rádio, a assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, que cuida de senhoras nessa situação. Então também, sei, de repente, uma forma de nós praticarmos o que ele está pedindo aqui, se não tivermos órfãos para tomar conta, de dar uma ajuda, fazer uma visita, levar um abraço, um carinho, um sorriso, passar a mão na cabeça daquelas senhoras que estão lá, mostrar um conforto, porque a própria família delas às vezes não tem condição de ir lá sempre, não pode ir lá toda semana, tem seus problemas. Então, se nós estivermos com um tempinho de folga, passarmos lá, levar um abraço, levar um mimo para elas, né? Vamos fazer com os nossos irmãos pequenininhos e os mais grandinhos, que estão, de certa forma, sem aquele conforto específico da família, seja dos pais para as crianças, seja dos filhos para com os velhinhos, eles estão privados disso. Vamos nós lá, talvez, amenizar um pouco a situação deles. E quem sabe nós sejamos tocados pela piedade, como nós estudamos aqui, primeira parte do nosso programa de hoje. Muito bem, irmãos, vamos ficando por aqui hoje. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.